Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Tassiane Bueno e sou graduanda do quinto período, e hoje trago para vocês este vídeo referente aos pirômetros de infravermelho para medir o estresse hídrico das plantas. O estresse hídrico ocorre quando os níveis de água presentes no solo estão abaixo do nível necessário para que as plantas absorvam a quantidade adequada de água através do seu sistema radicular. Alguma das causas do estresse hídrico é a seca prolongada e irrigação inadequada. Outro fator importante é o tipo de solo, pois afeta diretamente na capacidade de retenção de água. Solos mais profundos possuem maior espaço poroso para reter água. E o que o estresse hídrico causa nas plantas? A água é uma das principais responsáveis pelas reações químicas presentes nas plantas, afetando diretamente na produtividade das culturas. A taxa fotossintética, a translocação de substâncias e a taxa de respiração são afetadas de tal modo que acarreta no mau desenvolvimento da planta. Quando uma cultura começa a sofrer estresse hídrico por falta de água, a condutância dos estômatos, que é uma medida de abertura dos estômatos, e a troca de calor latente são reduzidas. O efeito de resfriamento da evaporação diminui e as folhas apresentam-se com maior temperatura em relação a uma cultura não estressada. Tá, mas o que são pirômetros de infravermelho então? Pirômetros de infravermelho são radiômetros capazes de medir a temperatura através da faixa de infravermelho, sem que haja contato direto com o material. Em relação ao seu funcionamento e forma de medição, podemos citar alguns dos principais do mercado, que são pirômetros ópticos e pirômetros de radiação. Os pirômetros ópticos medem a temperatura pela radiação da luz visível, enquanto os pirômetros de radiação medem a temperatura através da radiação infravermelha. Neste trabalho, destacamos os pirômetros de radiação, de infravermelho. Nele, podemos dividir em três: pirômetros de faixa larga, que procuram medir a maior quantidade possível de energia radiante emitida pelo corpo quente, sendo por isso chamado de pirômetro de radiação total. São utilizados geralmente para indicações e controles automáticos industrial, cobrindo todas as faixas de temperatura. Também existem pirômetros de passagem de faixa única, que funcionam numa faixa estreita, escolhida do espectro de energia, com o centro no ponto desejável. E também o pirômetro de relação de duas cores, que mede a energia recebida de duas faixas estreitas e divide uma pela outra. Se as duas faixas escolhidas de modo a haver muita pouca mudança de emissividade de uma para a outra, o fator de emissividade praticamente se anula. Para fazer a medição, o pirômetro possui uma lente que direciona a radiação infravermelha do alvo que se deseja medir para um sensor. O sensor no pirômetro converte a radiação infravermelha em um sinal elétrico. Isso é possível através de dispositivos semicondutores, como termopares ou detectores de bolômetro. Antes de utilizar o pirômetro, é importante se atentar à relação ds do modelo, que nada mais é que a relação entre a distância de medição e o tamanho efetivo da medição. Podemos dar um exemplo onde a relação ds do aparelho é 12:1, ou seja, em um caso em que a medição está sendo feita a 24 centímetros do alvo, a medição será feita em um círculo de 2 centímetros de diâmetro. Cada modelo do equipamento pode ter uma relação ds específica, que pode ser 30:1, 50:1, dentre outras. Por isso é importante estar atento às características técnicas do produto. Aqui estão alguns modelos de pirômetros. Existem várias marcas no mercado, no entanto, as mais vendidas são da marca Minipa, Hightech e Quartz, onde podemos ver na imagem. Suas dimensões não variam muito, sua altura varia de 220 a 160 milímetros e a sua largura de 170 a 50 milímetros. O valor, no entanto, pode variar consideravelmente, sendo os mais baratos na casa dos $50 até mesmo $300. Agora falando um pouco sobre a composição do material, o alojamento dos pirômetros fixos é fabricado em aço inoxidável ou alumínio fundido. O alojamento dos modelos portáteis é fabricado em plásticos robustos. Existem 4 tipos de sistemas de pontaria, sendo pontaria por LED, pontaria por laser,
visor e câmera de TV. No mercado são disponíveis pirômetros compactos com lentes integradas, pirômetros por fibra óptica, que é o LO, e os portáteis. O produto pode ser encontrado em lojas de materiais industriais, mas também em materiais de construção. Depois de ser feita a medição, é necessário avaliar através da temperatura se as plantas estão em estresse hídrico ou não. Para isso, destaca-se o índice de estresse hídrico da cultura, onde é comparado a diferença em condições onde a planta está passando por estresse hídrico severo e a outra em boas condições, denominados respectivamente linha base superior e linha base inferior. Podemos ver isso através dessa fórmula. O IEHC significa Índice de Estresse Hídrico da Cultura. O TC menos o TA é a diferença de temperatura entre a folha e o ar, medido em graus Celsius. O TC menos o TA LBI é a linha base inferior, obtida na ausência de estresse hídrico. E o TC menos o TA LBS é a linha base superior, obtida em condições de estresse hídrico severo. Assim, segundo os experimentos, se o índice de estresse hídrico resulta em zero, a planta não estará sofrendo nenhum tipo de estresse hídrico. No entanto, se o resultado for 1, a planta estará sofrendo estresse hídrico severo. A partir de estudos realizados por pesquisadores, foi relatado que a temperatura média de uma cultura que passou por estresse hídrico foi mais alta que de uma cultura não estressada, e a diferença varia de 0,1 graus Celsius logo após a irrigação, a 7,7 graus Celsius antes da irrigação. Além disso, culturas estressadas possuem em média 3 a 5 graus Celsius a mais que as não estressadas. Assim, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo e para mais conteúdos como este, se inscrevam no canal Plataforma Moretti.